Eu queria compartilhar um pouquinho, a palavra do coração de Deus para você, para o seu coração, falando exatamente sobre a dedicação. Tudo na nossa vida, nós precisamos, em primeiro lugar, ter um alvo, ter um objetivo. Muitas pessoas vivem ao léu, né? O que é viver ao léu? Coitados dos léus aí, os Leonardos da vida. Não é isso. Viver ao léu, viver aquela história daquela música famosa no Brasil. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é assim que Deus quer para nós, né? O apóstolo Paulo, ele nos dá um exemplo e diz assim, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, que ficam para trás, eu prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo. O alvo é a minha soberana vocação em Cristo Jesus. E esse deve ser o nosso alvo espiritual. E a Bíblia também diz que é chegar à estatura de varão perfeito. Varão perfeito é Jesus, isso nós só vamos chegar a essa estatura de perfeição quando nós estivermos no céu com Ele, que enquanto nós estivermos aqui com esse corpo, com esse DNA de pecado que nós temos em Adão, nós não vamos ser perfeitos, mas nós temos que procurar ser. Então nós temos que ter um alvo. O nosso alvo é ser como Jesus, é parecer com Ele, é cada dia mais melhorar, cada dia ser melhor. Hoje eu sou melhor que ontem, amanhã eu serei melhor do que hoje e caminhando com um alvo, um objetivo. E para eu alcançar esse alvo, eu preciso fazer algumas coisas, senão eu não vou alcançar esse alvo. Assim como um atleta, ele para alcançar o objetivo dele, que é claro, qualquer atleta de competição, ele quer ganhar. É claro que a gente viu ali a história da Sofia, um exemplo que ela ficou em segundo, terceiro lugar, que já foi uma grande vitória para ela. Mas ela está lutando para conseguir o ouro, para conseguir o primeiro lugar. Então, todo atleta compete para vencer. E para vencer, ele precisa abrir mão de muitas coisas. Ele precisa abrir mão de ir a um aniversário, muitas vezes, de comer certos tipos de alimento, de evitar, ele tem que evitar os doces, ele tem que evitar a gordura, ele tem que evitar tudo aquilo que nós deveríamos evitar normalmente. O atleta tem que ir muito mais, ele tem que se esforçar mais, ele tem que treinar todos os dias, vencer o cansaço, vencer o sono, levantar mais cedo, dormir mais tarde. Ele precisa se dedicar para alcançar o objetivo que ele tem. E nós, na nossa vida espiritual, também temos que ser assim. Como eu vou alcançar o alvo de ser cada dia mais parecido com Jesus, de ser cada dia mais cristão, digamos assim, porque cristão é ser parecido com Cristo. A Bíblia diz que nós somos pequenos cristos, pequenos deuses, Então nós precisamos cada dia mais nos esforçar, vigiar para a gente não pecar, para a gente não errar, para a gente não entristecer o coração de Deus, ler mais a Bíblia, nos aprofundarmos na palavra de Deus, nos aprofundarmos naquilo que Deus está nos ensinando. Nós precisamos orar mais. Então, se eu não estou conseguindo tempo para orar, eu tenho que acordar mais cedo ou dormir mais tarde, mas eu preciso orar mais, gastar mais tempo com Deus. E aí eu preciso também estar atento ao meu redor, Como a gente estava falando hoje na entrevista, a gente tem que estar atento aos nossos filhos, a gente tem que estar atento a nós mesmos, ao nosso coração. Se começou a aparecer alguma coisinha ali, alguma sementinha do mal na nossa mente, no nosso coração, a gente já tem que correr para a água, que é a palavra, o próprio Deus, para nos lavar, para nos limpar daquele mal, para a gente não deixar aquilo virar uma lepra, uma doença na nossa alma, no nosso coração. Então, queridos, nós precisamos entender que qualquer que seja o nosso objetivo, principalmente hoje que eu estou falando do espiritual, mas qualquer que seja a sua vida, em todas as áreas da nossa vida, nós temos que ter um alvo. Onde você quer chegar profissionalmente, onde você quer chegar com a sua família, que tipo de família você deseja ter, que tipo de casamento você deseja ter, nós temos que ter um alvo, estabelecer esse objetivo. Nós estamos chegando no final do ano a gente sempre começa a fazer os alvos para o próximo ano, Não precisa esperar chegar no final do ano, agora mesmo você pode falar, puxa vida, o que eu quero alcançar? Qual é o meu objetivo? Se esforçar, colocar as metas, o que eu tenho que fazer para alcançar e se esforçar, dedicar-se. E aí, com certeza, você vai alcançar. Espero, eu também, estou perseguindo vários, espero alcançá-los. Para
receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.